Bom dia. Estávamos conversando aqui, eu e Maria Tereza, que a sincronicidade está incrível. E talvez seja interessante desligar essa luz aqui para poder enxergar um pouco melhor, não sei quem pode. Então, eu quero agradecer o convite, a partilha, e eu acho que essa ali também. Minha formação é um tanto quanto eclética, ainda bem, que vem da pedagogia e passa pelo mestrado em educação e vai para um doutorado em teologia feminista. Isso existe. E eu tive uma aula com uma teóloga feminista norte-americana que também, digamos assim, está dentro desse teu recorte de espanto, que um dia fez um trabalho conosco lá em São Leopoldo, Grande Porto Alegre, e ela fez a seguinte dinâmica. Ela disse o seguinte: eu gostaria que vocês tirassem 3 minutos para pensarem em uma situação que vocês se emocionam e descrevam ela rapidamente. Nós éramos 20 pessoas, homens e mulheres. E todas as descrições tinham a ver com alguma questão que tocava e que as pessoas começavam falando com emoção e não se aguentavam e choravam. E ela dizia: não para, continua falando. O choro é importante. A raiva é importante. Então, assim, nós estamos vivendo um momento de choro e raiva. E nós precisamos conseguir continuar pensando e falando. Não podemos fazer exatamente o que está na pauta, nos amedrontarmos e calarmos. E eu me inspiro para essa fala de hoje aqui, nesse quadro da Frida Kahlo, uns quantos pequititos, que assim como a professora Dulce fala, a biografia e a história. Esse quadro ele é muito importante na história da Frida, porque ela estava vivendo uma situação de muita dor e raiva com relação ao Diego, e ao mesmo tempo ela escuta uma notícia e lê essa notícia no jornal sobre uma mulher que foi morta. E o que mais indigna a Frida é que o marido, na presença do juiz, diz para o juiz: não, mas eu só queria dar uns golpezinhos nela. E vem a obra. A obra é essa. Uns quantos pequititos, uns quantos golpezinhos. Que ironia, nós, hoje em dia, nesse país, com uns quantos golpezinhos que temos vivido. E então a minha direção é sim para as mulheres, exatamente dando sequência ao que a professora Dulce e o que a professora Maria Tereza também traz. Com base numa hermenêutica, obviamente, com base num óculos. A gente vai aprendendo a usar uma metodologia, a fazer uma busca e uma forma de fazer pesquisa. E a minha vem com experiências do mundo da teologia feminista, onde relembrar, suspeitar, imaginar criativamente e anunciar outras maneiras de interpretar o mundo é fundamental. E é um exercício diário para quem se coloca a estudar a história das mulheres. E vou citar, então, uma professora, que é a Wanda Deiffeld, que trabalha com 3 conceitos, para as mulheres em especial, mas para as marginalidades, tanto quanto, que é a consciência da exclusão, a busca da tradição de nós mesmas e o reconhecimento de tradições alternativas. Que era isso que a professora Dulce estava anunciando quando ela diz: nós precisamos restituir a dignidade da história das mulheres. E eu diria, não só na história, é justamente em todas as matérias. Então, o que vai acontecendo quando temos esse traço como suspeita da busca por conhecimento? É uma consciência da exclusão das mulheres na cultura patriarcal, que vai podendo ser remarcada, em especial nas religiões monoteístas. Porque é incrível a gente perceber, sim,
que, por exemplo, o islamismo é a mais eficiente no silenciamento das mulheres, mas também ali tem uma tradição muito forte de mulheres muito sábias que resgatam a experiência dos corpos, o prazer e as epistemologias de outros lugares. Então, é muito importante que nós façamos a pergunta, né? Onde estão as mulheres? E, ao produzirmos respostas, vamos construir tradição de nós mesmas. E, aos poucos, vamos sistematizar uma tradição alternativa. Ou seja, não quer dizer uma outra tradição e única, é uma tradição alternativa. E eu vou centrar essa minha conversa no cristianismo, obviamente, porque é o que nos põe no chão das nossas pisadas. E vou relembrar Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, que reconstituem uma teologia com base na tradição judaico-greco-romana e que vai dizer, sim, que a mulher vale menos. As mulheres valem menos. São defeituosas, um homem de segunda qualidade, e os textos são muito ricos. Maravilhoso dar uma olhadinha lá nos textos originais, que as teólogas e os teólogos que têm acesso ao grego, hebraico, latim e escambau, que vão mostrando para a gente o que foi dito sobre as mulheres. E aí nós temos a Eva, com certeza, a maravilhosa Eva, desejosa daquele conhecimento do bem e do mal que foi anunciado para ela, e não só para ela, né, e que desobedeceu. Ela desobedece e, portanto, ela nos é ensinada como um modelo que precisa ser esquecido. Vejam, só por esse simples fato de eu colocar esta mulher nessa perspectiva de curiosa, assim como Pandora, a gente já pode olhar para Eva de um outro jeito, inclusive. Então, essa é a Eva que se repete. E aí nós, no cristianismo, ou na experiência da história ocidental, especialmente, podemos encontrar muitas mulheres interessantíssimas, como as que eu estava contando ontem para a Jaqueline, ela também está sendo citada por mim aqui. Porque nós precisamos justamente encontrar essas mulheres que foram muito, muito significativas numa época em que, na história, como a gente aprende, se diz assim, 1000 anos de escuridão, a Idade Média não teve nada. Mentira, mentira. Teve tudo e mais um pouco. Né? E especialmente nos mosteiros, e especialmente nas oficinas, nas produções dos artesãos e das artesãs. Então, assim, temos que recontar essa história. E uma delas, eu vou trazer duas aqui, que é a Hildegarda de Bingen, século XII. Maravilhosa, lá das Alemanha. Bingen era um lugar, né? Quem é da história aqui pode saber bem melhor que eu sobre isso. Mas é uma mulher que percebe a situação dela como mulher e, muito astutamente, vai fazer um discurso onde ela sempre vai dizer, eu sou a mulher que nada sei, um discurso místico que acaba empoderando essa mulher. E ela consegue fundar 2 mosteiros, produzir uma série de coisas no campo da ciência, que é o estudo das pedras, o estudo dos chás, das ervas, dos cuidados, a música e o desenho. Se vocês entrarem na internet e colocarem lá Hildegarda de Bingen, desenhos, vocês vão ver coisas maravilhosas que essa mulher desenhava e pintava naquela época. Inclusive, aquele desenho do Leonardo da Vinci, que é o homem exposto assim, desenho da figura humana, ela no século XII já tinha um desenho, acho que ele copiou dela. E a Christine de Pizan, 1364 a 1430. Escritora, a primeira mulher que se tem notícias na história do Ocidente que viveu a partir da sua escrita. E Simone de Beauvoir vai citá-la quando vai discutir as querelas femininas. Porque Christine de Pizan, já em debate com relação a Boccaccius, que escreveu Decamerão, vai fazer a crítica, vai dizer, olha só, isso que tu escreves sobre nós é misógino. Você escreve hoje em dia a gente ia dizer, uma pornografia a partir da experiência dos homens. Eu não quero essa pornografia. Eu quero uma outra eroticidade.
sobre os corpos das mulheres. Aliás, tem uma mulher negra maravilhosa, linda, que eu agora não vou lembrar o nome, que está na França fazendo um doutorado sanduíche de Salvador, pesquisando sobre a questão da pornografia feminista. Fecho parênteses, procurem que existe toda essa discussão sobre como as mulheres podem pensar a sua eroticidade e a discussão da pornografia. E aí nós temos, vejam, logo depois ou contemporaneamente, mas dentro desse recorte da tentativa de esquecimento, nós temos o Kramer e o Sprenger, que compilaram o Martelo das Feiticeiras, 1486. Manual de Inquisição para identificar uma bruxa. Legal, né? Vejam bem, nós estamos aí identificadas. E aí, isso é só para ilustrar, ou seja, como que um ciclo de produção estava acontecendo e, ao mesmo tempo, um outro ciclo já estava acontecendo para reprimi-lo. E ele vai ser muito intenso, até século XVII, mais ou menos. Renascença, né? Exatamente, Renascença. E aí o interessante, vou trazer esse personagem muito importante na área da educação e da sociologia, que é o Rousseau, que, incrivelmente, ele vai ser muito astuto e crítico em relação a algumas coisas, mas ele vai ser perfeitamente adequado à manutenção da opressão das mulheres. Né? Ele vai fazer uma discussão no Emílio, ou da Educação, capítulo 5, ele vai fazer uma discussão para uma Sofia adequada a esse Emílio, que deve ser um homem casado e heterossexual, obviamente, né? Onde o homem vai sendo educado para a política e para o social, e a mulher precisa ser educada sistematicamente. Gente, se vocês lerem com cuidado esse capítulo 5, vocês vão encontrar pérolas, como, por exemplo, que a Sofia precisa ser interrompida sistematicamente nos brinquedos. Enquanto ela está brincando, né, ela tem que ser interrompida, porque ela não pode se concentrar muito tempo, porque a vida dela vai ser cheia de interrupções. Vejam a observação desse senhor. Ou seja, ele observava as mulheres. Ele percebia que a vida delas era cheia de interrupções. E para ela não sofrer muito, é melhor já aprender desde pequenininha. Essa charge aqui é muito legal, vocês encontram na internet, né? Ou seja, a mulher é aquela que faz 3.000 coisas, e a experiência do mundo da ágora nos homens, dos homens nas esquinas da vida. Né? Rousseau vai ser criticado por Marie Wollstonecraft, uma inglesa que ficou muito, desculpa a expressão, pé da cara, e escreve um livro, Reivindicações das Mulheres. Essa mulher percebe a astúcia do texto do Rousseau, e ela vai botar o dedo na cara do Rousseau, dizendo, olha só, você que abandonou 5 filhinhos, você, para começar, não tem moral para falar sobre isso. Agora, fechando esse parênteses, vamos às questões das mulheres. E aí, esse texto vai ser traduzido por uma brasileira em 1830, chamada Anísia Floresta, que nós, na pedagogia, praticamente não conhecemos. Não sabemos quem é Anísia Floresta, muito menos Marie Wollstonecraft. E aí eu quero chegar na mulher que me interessa hoje. Isso aqui é rápidas pinceladas, assim, mas eu quero chegar nessa aqui. E nas mulheres que, vejam, na França, tão chique para nós brasileiros, especialmente porque acho que da América Latina o Brasil é o mais bebedor das fontes francesas. No movimento em direção à Revolução Francesa, nós temos muitas mulheres apoiadoras. E uma delas é a Olympe de Gouges. E eu estou falando isso aqui com base especialmente no texto da John Scott, um livro muito legal chamado Cidadã Paradoxal. Tá? Um livro traduzido, super acessível, dá para baixar pedaços, inclusive, na internet. Essa mulher escreve em contraposição, vejam que é sempre interessante também, né? Elas tomam o que está na mão, que é os textos dos homens no espaço público, e elas fazem a rediscussão de textos. Portanto, aqui, a Olympe de Gouges vai retomar o texto de 1789, o direito dos homens e do cidadão, né? A Declaração dos Direitos, né? E ela vai escrever, e não é só ela, gente, é um grupo, né? Não é assim que ela foi a única, né? Mas ela faz essa sistematização. E ela escreve a Declaração de Direitos da Mulher e da Cidadã
né, para igualar-se à outra, né, que é a do homem, aprovada na Assembleia Nacional. Ela se opõe, então, a Robespierre e acaba sendo, literalmente, a cabeça dela é cortada. Né? Para acabar com as ideias. Mas é muito interessante quando a gente lê sobre esse aspecto, né, de como e por que ela foi guilhotinada. Nesse monte de coisa que eu escrevi aqui, que não vai dar, eu vou contar rapidamente, ela, lá pelas tantas, além de publicar isso, ela escrevia peças teatrais. Vejam, coisas que a gente também tem que perceber a importância da arte nesses momentos todos. Né? E ela escreve peças e ela vai fazer uma provocação incrível naquela época, que é em 1793, em janeiro. Ela propõe, vou ler aqui no fim, né, que seja feito, olha só, ela diz assim, sempre em nome da pátria, quando a pátria o presidente, ela propõe que exista um modelo de eleição por meio de urnas, né? E ela diz assim, vamos fazer o seguinte, vamos escrutinar, ela diz, caberá aos franceses, senhores de suas próprias escolhas, pronunciar-se em escrutínio secreto sobre o tipo de governo que pareceria melhor a cada um e mais adequado aos costumes locais. A maioria vencerá. Digo que melhor a forma de governo por meio das urnas, né, do que escolhê-lo pelas armas. Então, textos assim que ela vai propondo e vai deixando as pessoas do lado de lá, a maioria homens, com exceção do Condorcet, né, muito furiosas com essa mulher. E ela também, ainda antes de ser guilhotinada, ela vai dizer, então, que ela vai fazer a autodefesa, ela faz sozinha essa defesa. Não é interessante pensar nisso agora, pensando nas 14 horas aquelas de arguição, né, de uma senhora que nós há pouco tempo tínhamos presente como a pessoa mais importante desse país. E ela vai dizer isso, né? Onde encontrarei forças para enfrentar sem advogado e apenas com testemunhas de acusação um processo que não prevê recurso nem anulação? Embora soubesse de antemão o resultado do julgamento, lutou pela vida e pela possibilidade de continuar se manifestando, pois imaginava que a liberdade de expressão deveria ser um dos resultados da revolução pela qual havia lutado. Então, aqui eu já disse o que essa peça da Declaração dos Direitos das Mulheres, ela é a primeira peça, segundo estudos das linguistas de hoje, né, que elas olham essa peça, elas dizem, olha, foi o primeiro texto inclusivo, porque ela não fez um texto virado só para as mulheres, ela fez um texto que ela sempre dizia, é dever da mulher e do homem tal e tal coisa. É dever, é bem interessante realmente a gente olhar esse texto dessa mulher nessa época. E aqui eu ainda trago, nessa mesma esteira das francesas, uma outra mulher, que na sequência, então, que é a Jeanne de Rouen, não sei como se pronuncia, eu não sei francês, que também, logo após a Olímpia de Gouges, vai fazer toda a discussão da importância das mulheres e do voto, porque o voto na França só vai acontecer em 1944. Né? E essa é a segunda mulher que a Joan Scott põe como uma pessoa importante para fazer o debate político da época. Né? E a outra que eu quero lembrar aqui, das quatro que a Joan Scott aponta, que é a Madeleine Pelletier, né? Que ela... aliás, eu quero comentar isso, que essa Jeanne de Rouen, ela também acaba sendo presa e exilada na Inglaterra, né? E morre lá. Ou seja, ela foi esquecida. Né? E a Madeleine Pelletier, já aí até 1939, que faz uma discussão já mais ampliada, inclusive, com relação à homossexualidade, a questão do direito a decidir se quer ou não ter filhos, enfim, já é uma mulher que faz um monte de provocações. Ela acaba sendo internada como doente mental e morre num sanatório. Né? Também uma mulher invisibilizada e esquecida. Né? Por que eu estou trazendo isso? Né? Porque eu queria trazer para a nossa reflexão e as nossas perspectivas aí de estudos adiante também, e debates posteriores,
é que nós precisamos pensar que quando uma mulher é decapitada, como a Olímpia de Gouges, e quando no dia seguinte, no jornal, diz assim, Olímpia de Gouges, nascida com uma imaginação exaltada, tomou o seu delírio por uma inspiração da natureza, ela quis ser homem de Estado. Ontem a lei puniu essa conspiradora por ter esquecido as virtudes que convêm a seu sexo. Então, o que eu quero trazer aqui é uma questão de fundo que nós precisamos estudar na pedagogia, na sociologia, na história, na geografia, na geologia, que é a compreensão distinta feita para com a experiência da Revolução Francesa, quando se dizia liberdade, igualdade e fraternidade. Fraternidade, gente, quem é que pode ser fraterno? Quem que pode ser fraterno? Somente quem? Só os homens. Não tem fraternidade entre as mulheres. Tem irmandade entre as mulheres. Vejam, e essa é uma palavrinha, não, é só uma questão linguística, Erla, é só uma bobagem. Sim, é que nós somos uma bobagem. Nós valemos menos. Nós não estávamos no debate da cidadania. E o que a Olímpia de Gouges propunha era justamente isso, por isso ela foi guilhotinada. Então, assim, esse aspecto é fundante. Então, a sociologia, praticamente, pouca gente lê, ele é de Safiotti, O Poder do Macho. Um livro que dá para baixar em PDF e estudar. Raça, gênero e classe. Por favor, vamos estudar esse livro. Né? Isso é cidadania a partir da experiência do mundo das mulheres. O Poder do Macho. Baixem, leiam, critiquem, pensem, mas ela tem uma série de razões muito próximas ao que a Olímpia de Gouges falava. Então, eu concluo e vou chamar que a hermenêutica feminista, o que eu acabei de fazer aqui é uma hermenêutica feminista. É um recorte de suspeita. É a inconformidade de não encontrar as coisas e ir atrás de outro jeito. Tem método para isso. Isso a gente não aprende assim, coçando a barriga. Não. Tem que estudar e tem que ir atrás. E já tem 50 anos de material, gente. Tem. Né? A ciência é masculina, portanto, ela invisibiliza essas discussões. Também nas ciências humanas, infelizmente. Né? Então, que ser chamada e querer ser chamada de presidenta remete a uma discussão patriarcal, remete a pensar o poder no feminino, que não é autorizado. O Estado é patriarcal. A compreensão de poder está na lógica da experiência do mundo masculino. Então, é uma afronta muito grande querer ser chamada de presidenta. E aí a gente precisa cortar a cabeça. Né? Essa é a questão. E a minha pergunta é quantos golpes seguirão lícitos nessa perspectiva? Por isso, ocupar, resistir, produzir outro conhecimento para que os golpes não se repitam. Porque há golpes nas nossas vidas, absolutamente. E aí eu quero citar especialmente a Flávia Biroli, na qual eu me inspiro nessa leitura, a John Scott, a Maria Helena Frota, a Margarita Pisano, que é uma chilena muito importante no campo do feminismo latino-americano, Marcela Lagarde de los Rios, uma mexicana antropóloga muito importante que discute o papel da madre esposa, essa que a Dulce falou do branco aí, que não é o de sexta-feira que a gente usa e é tão importante também. Mas precisamos estudar essa compreensão de que, sim, as mulheres estão num risco eminente de serem recolocadas num lugar de muita dor, e porque é muito fácil, quem conhece a música do Chico César, eu sei como pisar no coração de uma mulher, já fui mulher, eu sei, já fui mulher, eu sei. Então, assim, basta apertar na garganta dos nossos filhos e a gente corre ligeirinho
para dentro de casa, né? Então, assim, basta tirar a dignidade dos corpos, como a gente já teve lá em Caxias agora. Uma das meninas que foi conduzida à delegacia, lhe tiraram toda a roupa e deixaram ela nua no corredor da delegacia. Então, essas são as situações que a gente, no concreto, vai retomando a perspectiva do que significa amedrontar as mulheres. E essas mulheres aqui nos ensinam uma série de coisas que nos ajudam a repensar no coletivo perspectivas de um outro conhecimento. Muito obrigada.